Voltando à segunda parte da aula, a gente ainda vai debater um pouquinho dessa suscetibilidade. Eu me torno suscetível a um vírus quando eu tenho um vírus potente. Eu me torno suscetível à bactéria quando eu utilizo um medicamento de forma inconsequente. Eu me torno suscetível a adoecimento se eu burlo regras e leis. Eu me torno suscetível a uma doença quando eu não respeito as leis, as regras, as prevenções, as recomendações, né? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo sobre leis e recomendações. Estamos em meio de uma pandemia onde toda a vida mudou, que todo mundo fala do tal do novo normal. Esse novo normal vai incluir regras de higienização, regras sanitárias, organizações sociais, organização no cuidado, assistência de enfermagem, assistência médica, né? E se eu não quero respeitar, eu vou me tornar um indivíduo suscetível a adoecer, porque eu não quero utilizar máscara, porque eu não quero utilizar protetor facial, porque eu não quero lavar as minhas mãos da forma adequada. Então, isso é burlar leis, né? Qual é o local dentro da unidade hospitalar que é mais suscetível à contaminação? São as unidades onde atende pacientes intensivos, as unidades onde fazem cirurgias, né, que são um ambiente já classificado como um ambiente de alto risco para contaminação, né? Onde tem um rígido controle da CCIH. O que é a CCIH? É a Central de Regulação, né, de Infecção Hospitalar. Por que eu preciso de uma central, né, de regulação para infecção hospitalar dentro da unidade hospitalar? Porque nós sabemos que a equipe de enfermagem não segue as leis. E aí eu preciso ter algumas pessoas gerindo leis para evitar a morte dos indivíduos que precisam da assistência. Infelizmente, o Brasil vive isso. Essa é a realidade do Brasil, né? E dos brasileiros. A falta de organização e obediência a regras. E se falando em unidade de terapia intensiva, olha o que é o novo normal para mim e para você. Olha a vestimenta. Né? Agora não tem nada de jaleco bordadinho. Vai, não dá para brincar, né? Passear de jaleco lá no meio da rua, não dá. Então, hoje em dia, o novo normal para a enfermagem é utilizar uma paramentação muito mais reforçada do que a gente utilizava antigamente. O novo normal é manter o ambiente seguro. Só que para manter o ambiente seguro não precisa ouvir a Covid. Eu já precisaria saber o que é manter um ambiente seguro muito antes de vir a infecção. Isso é gerir saúde pública. Olhar todos os pontos e saber que eu preciso implementar todos os projetos e programas. Fazer a coisa acontecer. Tá? Dentro das unidades de terapia intensiva, semi-intensivo, centro cirúrgico, o que eu preciso fazer? Controle de micro-organismos. Por quê? Porque senão eu vou ter infecção cruzada e mortes por sepse. É desse jeito, né? Hoje em dia tem um controle muito maior com a vestimenta, para evitar contágio de um vírus mortal. Então as coisas eu acredito que de hoje para frente, as pessoas elas vão viver esse novo normal de uma forma mais eficaz. Porque a falha humana está trazendo muito comprometimento, né? Na vida, na promoção, na prevenção, na recuperação da saúde humana. Nós precisamos pensar sobre isso. Quem é o portador? Né? Já falamos de suscetibilidade, hospedeiro, micro-organismo. Agora o portador. O portador é a pessoa que vai abrigar esse agente infeccioso. A pessoa que vai abrigar o vírus, a bactéria, o protozoário, o fungo. Esse é o portador, né? Sem apresentar sinais e sintomas da doença, tornando-se fonte potencial de contaminação. Esse é o portador. Ele porta o vírus, não adoece pelo vírus, mas ele é uma fonte potencial de contaminação. O que seria um período de incubação? É um intervalo de tempo, gente, que decorre entre a exposição até o aparecimento dos sintomas dessa patologia.
tá? Então, é aquele período onde eu entro em contato com a doença até a doença aparecer, os sintomas desta mesma doença. Esse é o período de incubação. É o período em que o agente infeccioso ele está paralisado, tá? Ainda está se instalando no seu sistema, no seu organismo, para começar a produzir os sintomas. Neste período, o infectado também, com certeza, é fonte potencial de contaminação. É um período até mais perigoso, porque você está com vírus e não tem os sintomas, então você não se preocupa, né? E o período prodrômico é a fase em que os sinais e sintomas apresentados não são característicos da doença em questão, dificultando o seu diagnóstico. O indivíduo ele está com coronavírus. Vou utilizar porque é o do momento, né? Aí você sabe que sinais e sintomas dessa doença, dessa patologia, é tosse, dor de cabeça, né? Cefaleia intensa, febre. Ele vai apresentar aqueles sintomas. Só que o coronavírus, no outro indivíduo, apareceu com um inchaço. Começa um edema, né? Uma dor articular. Você não vai ligar isso nunca a coronavírus, né? Esse vai ser um período complicado, prodrômico, tá? Exemplo, febre, cefaleia e vômitos, tá? Seriam indicativos a uma patologia, mas na verdade o indivíduo está com outra patologia que não tem nada a ver com esses sintomas. Período de transmissibilidade. É o intervalo de tempo pelo qual o agente infeccioso pode transmitir para o hospedeiro suscetível de forma direta ou de forma indireta, tá? Então, é o período em que o vírus ele está sendo possível a transmissão do vírus de forma direta e de forma indireta. A transmissão. Transmissão é quando você transmite, né? Você transmite o agente infeccioso por secreções, né? Então você vai transmitir a doença a um outro hospedeiro por conta de secreções do processo infeccioso que está no organismo desta pessoa que já está apresentando sintomas ou que não está apresentando sintomas, né? Então, no caso do coronavírus, como que ocorre a transmissão desta patologia? Espirro, tosse, catarro, gotículas da própria saliva, né? Você falando, esses pedigotos, contato próximo, o apertar de mãos, que já não se é mais utilizado, e o contato, né, direto com o objeto, ou qualquer superfície que já esteja contaminada, né? Aí você vai, coloca as suas mãos em um objeto contaminado e vai com a mesma mão que você colocou no objeto contaminado direto na mucosa. Pronto, ocorreu a transmissão do agente infeccioso, que no caso a gente está falando do vírus. Período de estado. Ao contrário do prodrômico, nesta fase, os sinais e sintomas apresentados são característicos da doença, tá? Vamos utilizar um outro exemplo, né? Vamos utilizar a coqueluche. A duração é entre 6 e 12 semanas. O indivíduo ele apresenta catarro, né? Ele apresenta convalescência e a duração é entre 7 e 14 dias, né? E nesse período ele vai estar com muita tosse, muita expectoração, né? Entre outros sintomas. Esse é o período de estado. Ó, a fotinha aí. Coqueluche. Convalescência, desaparece todos os sintomas, né? Sinais e sintomas, e inicia-se o processo de recuperação. O indivíduo convalescente, ele iniciou o processo de recuperação, passou por um processo viral, apresentou as primeiras melhoras, desapareceu os sintomas, ele está convalescente.
Então, nesse período, ele está entrando num processo de recuperação orgânica, tá? Morbidade. Refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento. Podendo ser medida pela prevalência, tá? A morbidade ela pode ser medida pela prevalência. Quais as doenças existem habitualmente na área, no período e na população estudada, né? Qual é a área, o período entre a incubação e a convalescência e o período daquela população estudada. A incidência. Os novos casos da doença, né? Na mesma área, o período de contaminação e a população que foi afetada. Esse é o nosso novo normal, né? Hoje em dia você observa que as selfies hoje, elas se apresentam com máscaras. E eu acredito que nós não vamos nos livrar por um bom tempo desse período, né? Que esse novo normal está ensinando para todos nós que nós temos que respeitar as regras. E aí no Brasil ainda caiu nessa guerra política, trazendo muita corrupção, dinheiro, escândalo, né? Dinheiro público vazando, mortes por conta da falta de assistência, e a gente tendo que conviver com uma terrível pandemia e uma terrível guerra de corrupções, que é o novo normal para os outros países, para a gente não. Agora, a mortalidade é definida com a relação entre os números, né, de óbito e números de pessoas contaminadas. Isso vocês já estão cansados de ver todos os dias na televisão. Eu tenho um índice, né, vai me dar dados, que vai estar agrupados de acordo com caráter, ou sexo, idade, ou a população exposta à contaminação, população em óbito, população recuperada, e aí isso vai me dar uma taxa de mortalidade, uma taxa de infecção, uma taxa de recuperação, tá? E aí para mim, eu preciso entender que a mortalidade ela vai entrar no índice e depois vai ser separada também por faixa etárias, o sexo, morreram tantas mulheres de 30 a 50 anos, tantos homens de 60 a 70 anos, indivíduos idosos, indivíduos adolescentes, indivíduos crianças, a mortalidade de acordo com os grupos, tá? Só que a incidência ela não vem só a mortalidade, tá bom? Toda vez que você vai ver a incidência de mortalidade, eles costumam colocar agrupadas a outras incidências para o foco não ficar só em cima das mortes. Vamos aceitar, tá? Precisamos entender que a utilização das prevenções, segundo a Organização Mundial de Saúde, está salvando vidas. Nós, como profissional da área de saúde, precisamos aceitar que esse será a nossa nova realidade, tá? Letalidade. Aí vocês percebem que lá dentro daquele índice de dados tem a parte da letalidade, né? Vai permitir conhecer a gravidade daquela doença, considerando-se o seu maior ou menor poder de causar a morte. Então, eu tenho lá um índice dando dados, a quantidade populacional, né, de infectados, a quantidade populacional de infectados ou contaminados, de mortes, de óbitos, e a letalidade, que vai ser medida junto da incidência, né? Eu pego a quantidade da população que foi exposta ao vírus e a quantidade da população que, infelizmente, morreu pelo vírus. Aí eu faço a quantidade da letalidade num país, tá bom? A gente precisa entender essas normas de segurança e levar para o resto da vida, porque isso vai ser o nosso diferencial para um futuro, né? Eu acredito que mais tarde, para contar, eu não sei como que vai ficar nossa vida daqui a 5 anos. Eu não sei como que nós vamos voltar, né? Eu sei que acordar depois do dia... Eu lembro que o último dia de aula no IPE, para mim, foi dia 14 de março. E no dia 16, que eu retornaria, dia 14 de março, no dia 17 que eu retornaria da aula, aí a gente já estava em meio a uma pandemia. O primeiro dia que eu saí na rua, eu encontrei exatamente essa cena. E aquilo me assustou bastante. E eu fiquei bem
bem impactada com tudo aquilo, né? O mundo parou. E hoje em dia, a gente costuma, nós temos um ciclo, né, na vida. Primeiro, dá aquele susto, depois a negativa, e depois começa a achar que, isso não é tão grave. Isso é brincadeira. E aí volta todo mundo à normalidade, querendo viver fora das regras. E acaba dando tudo muito errado, tá? Quando eu burlo as regras, olha o que acontece. Sabe qual a pior sensação? É saber que isso pode trazer muito mais mortes do que já trouxe, né? Hoje a gente tem o coronavírus, amanhã pode aparecer um outro vírus mutado dele, né? Pode aparecer uma bactéria mortal, como já apareceu as superbactérias, e fazer inúmeras mortes. Mas a gente precisa compreender que tudo isso vem da ação do indivíduo, do ser humano, tá? E nós precisamos entender isso. E aí a gente encerra assim. Professora, eu fiz esse trabalho sozinho. O pessoal do meu grupo não quis saber. Quem são eles? Governo, Estado e município. E fique a dica. Até a próxima. Beijos.